Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online, é um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e chegamos à lição de número 4. O título da lição de número 4 é Os Discípulos de Cristo e a Tentação. Nesta lição, o nosso texto áureo é Provérbios capítulo 1. Para entendermos qual é o assunto que Provérbios capítulo 1 trata, eu trouxe uma citação. Essa citação vai nos dar um panorama introdutório do tema que nós vamos estudar nessa aula. Leia comigo. Bruce Waltke. Chegou o momento em que o filho e os ingênuos, capítulo 1, versículo 4 e 5, precisam assumir uma posição decisiva a favor das visões de mundo e dos valores dos pais piedosos e dos sábios. Duas visões de mundos conflitantes fazem seu apelo. Nós temos a sabedoria versus a loucura, o bem versus o bem aparente, nós temos a vida e a morte. São duas visões, como está escrito aqui, duas visões conflitantes, ou seja, elas não são conciliáveis. E é preciso escolher entre elas, pois não existe uma terceira via. Numa batalha direta, esses contendores, sobretudo por meio de seus discursos, disputam as almas dos jovens. Veja só, o livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 8 até o capítulo 9, vai ter 12 discursos que são dirigidos aos filhos adolescentes. Esses filhos adolescentes, como eu estou chamando aqui, são essas pessoas que estão em transição entre criança e adulto. É neste momento de transição que eles vão ter que buscar para si uma identidade. Por qual caminho eles vão seguir? O provérbio presume que há uma inclinação natural em alguns desses adolescentes jovens em seguir por um mau caminho. Como nós vimos, o versículo 4 e 5 os identifica como sendo jovens ou ingênuos. Isso é interessante de observar. Ser jovem e ingênuo descreve muito bem esta fase da vida, né? Porque para os jovens as palavras são bem específicas. Há uma advertência contra o mal que espreita a sua espera. Se você não prestar atenção, você vai seguir por um caminho de vida que vai te levar à perversidade. Em contrapartida, há o ingênuo, que é aquele que não percebe a malícia, a maldade, que não consegue refletir profundamente sobre as suas escolhas e as consequências dela. O problema aqui, então, é que há várias vozes tentando influenciar o jovem, que pode ser tanto um jovem ou um ingênuo, e o provérbio está presumindo isso. Ele precisa escolher um caminho para seguir, que será a sua identidade, que aqui vai receber duas vozes características tentando conduzir a sua decisão. De um lado nós temos a sabedoria, que é personificada pelos conselhos dos pais, né? Representado pelo pai e pela mãe. E nós temos as vozes da loucura, que vai estar personificado nos conselhos dos homens perversos, que vão tentar estimulá-los a seguir por uma outra direção. E o jovem está no meio deste embate psicológico. É uma batalha de narrativas. Dois caminhos distintos tentando decidir qual vai ser protagonista na influência sobre ele. Ele terá que escolher um desses caminhos para fixar a sua identidade. Nesse momento decisivo, onde o jovem precisa então escolher um caminho sábio ou um caminho de perversidade, o provérbio vai citar aquilo que torna o jovem mais vulnerável. Quais são as duas coisas que deixam o jovem mais vulnerável? Primeiro, a noção que é possível adquirir dinheiro fácil. Segundo, a noção que é possível alcançar sexo fácil. E perceba que, independente do contexto geográfico ou do período histórico, estes são problemas muito associados à juventude. Dinheiro fácil, sexo fácil. E por que isso torna o jovem mais vulnerável e
e mais propenso a tomar decisões erradas sobre a sua identidade e a sua vida? Por causa da tendência que há entre os jovens de se considerarem sábios aos seus próprios olhos. Naturalmente, nesta fase da juventude, o jovem acredita que ele consegue tomar decisões com base nessa sua sabedoria rasa. Até poucos dias atrás ele era uma criança preservada e protegido pelos pais. Agora ele chegou na fase da juventude e esta juventude há um tipo de protagonismo juvenil. O que é esse protagonismo juvenil, professor? É essa compreensão de quem viveu pouco, mas acha que consegue resolver os problemas do mundo, que tem uma mentalidade à frente do seu tempo e que sabe resolver tudo. Pessoas nessa idade são facilmente enganadas por armadilhas que vão exatamente prometer ou dinheiro fácil ou sexo fácil. E por isso que há um mercado que se alimenta disso, né? Do dinheiro fácil e do sexo fácil. O dinheiro fácil por meio de cursos e coisas que você pode fazer para ficar rico de uma semana para outra, ou sexo fácil por meio das plataformas digitais que prometem acesso à sexualidade mais diversa de maneira fácil na ponta das mãos. Percebe que o provérbio está dizendo é também um problema dos nossos dias? Nessa aula, a questão específica que nós vamos ver é a questão da noção do dinheiro fácil. Como essa noção do dinheiro fácil pode acabar fazendo com que o jovem escolha um caminho que firme a sua identidade como um perverso, ao invés de seguir a sabedoria familiar. O pai então vai tentar usar vários argumentos para convencer este jovem a escolher o caminho de sabedoria, tentando adverti-lo das armadilhas que existem para esta noção de que é possível conseguir dinheiro fácil. Eu começo então com as advertências iniciais do pai, versículo 8 e 9. Meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que aprender com eles será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. O provérbio reconhece que pai e mãe devem participar dessa batalha para influenciar o jovem. Compete ao pai e à mãe a responsabilidade por ensinar e instruir o filho no caminho da sabedoria. Ao homem, de maneira muito específica, que é chamado aqui de pai, cabe a ele a responsabilidade pela correção. Enquanto a mulher, que aqui é a mãe, cabe a responsabilidade pela instrução. Percebe? Essas duas iniciativas, a correção e a instrução, servirão para o bem dele. A disciplina e o ensino são essenciais para a formação da identidade do jovem. O filho precisa de disciplina e de ensino. Ambos vão moldar a sua identidade de maneira adequada. Então o provérbio vai estimulá-lo a isso, e no versículo de número 9, ele usa uma linguagem figurada, né? Uma coroa de graça em sua cabeça, um colar de honra em seu pescoço. Essa linguagem figurada é como se a disciplina e os ensinos familiares fossem uma roupa que você veste quando quer mostrar para os outros que você é honrável. Por exemplo, você às vezes está conversando com um adolescente e percebe que ele é muito educado. E aí você parabeniza dizendo, nossa, que menino educado, parabéns pela sua educação. É essa noção, ele está vestindo metaforicamente uma roupa que mostra a honra que existe de reproduzir os ensinos do seu pai e da sua mãe. O ensino e a disciplina que foram transmitidos a eles vão mostrar o quanto as suas ações trazem honra para si e para sua família. As suas ações vão refletir exatamente as instruções que ele recebeu do seu pai e as instruções que ele recebeu da sua mãe. Por isso que o jovem não será vencido nesta batalha que está sendo travada para moldar a sua identidade. Porque ele tem como uma âncora de contraponto o modelo doméstico, o exemplo de casa. Vestindo então essas roupas morais que lhes foram fornecidas pela sua família, ele cresce como uma pessoa sábia. E essa é a intenção do pai. Dizer a ele, olha, vista-se de maneira honrosa,
prestando atenção nas instruções familiares. Porque se vestindo assim, você vai alcançar de fato uma honra. É como se fosse alguém que está vestindo uma roupa específica para ser homenageado. Só que, infelizmente, não há apenas uma roupa para se vestir. Como falei, essa é uma batalha para saber quem vai influenciar e quem vai moldar a identidade do jovem. A segunda roupa que aparece para ele é uma roupa que ele não deve vestir e que é fornecida pelos pecadores. Versículo 10. Meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Percebe? Diferente da roupa que foi fornecida pelos pais, que veio como resultado do ensino e da disciplina que foram dados a ele, o provérbio aqui está falando de roupas que podem ser oferecidas para o filho, mas que são roupas fornecidas por pecadores. Essas pessoas estão tentando seduzir o filho a não se importar de agir com pecaminosidade. Mais à frente nós vamos ver que isso está relacionado exatamente a essa noção de ganhar dinheiro fácil por meio de derramar sangue de gente inocente. Quando você se sentir seduzido a ganhar dinheiro fácil por meio da violência, lembre-se da roupa dos seus pais, para que você não seja seduzido. Quando a sedução vier, lembre-se da referência de casa. E aqui é um ponto importante, porque a proposta do provérbio é que o filho precisa estar preparado psicologicamente para não se sentir atraído por esses lucros fáceis que são promovidos por meio da violência. Meu filho, um dia você vai ter que tomar uma decisão sobre quem é você. Como eu vou agir? E neste momento, vocês têm que estar preparados para se lembrar da disciplina e da instrução da sua mãe e do seu pai. Se vestir com esta roupa de honra e dizer: esse tipo de postura não representa a minha identidade familiar. Agir assim não é compatível com o ensino e com a disciplina que me foi ensinado pela minha mãe e pelo meu pai. E aqui é claro que surge uma questão importante, né? Porque nós estamos falando de influências sobre a identidade do jovem. De que maneira essa ganância pode acabar normalizando a violência contra o inocente? Porque veja, nós estamos falando de um jovem que até uns dias atrás era criança, ele está nessa fase de transição, ele nunca viu o pai e a mãe cometer violência, agressão e nem ganância. E de repente ele vai ter que decidir se vai recusar ou não a isso? Por que uma pessoa que nunca se viu seduzida por essas propostas, de repente pode se ver seduzido por isso? E aí o que o provérbio vai fazer? Vai mostrar o caminho do dinheiro fácil para mostrar como que ele vai se normalizando como sendo uma coisa pontual, que vai seduzir e tirar o jovem de um modelo coerente de conduta. Veja comigo, versículo 11, 12, 13 e 14. Talvez lhe digam: venham conosco, vamos nos esconder e matar alguém. Armaremos emboscada contra inocentes, só para passar o tempo. Vamos engoli-los vivos como a sepultura. Vamos engoli-los inteiros como os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de riqueza e encheremos nossa casa com tudo que roubarmos. Venha, junte-se a nós, dividiremos igualmente os despojos. O provérbio aqui, ele explica a maneira como uma pessoa pode ser seduzida a praticar violência. À primeira vista parece assim meio absurdo, né? Não, é difícil meu filho cometer violência. Eu não sei se você já teve essa experiência, e como pastor de uma igreja local eu já tive, de conversar com um jovem filho de cristãos que acabou cometendo violência e indo para a cadeia. É assustador para a família descobrir o que ele fez e perceber que de fato ele se sentiu seduzido
possibilidade de ganhar dinheiro fácil, esteve disposto a roubar, matar, enganar, cometer todo tipo de crime. Qual é o caminho que uma pessoa passa para se sentir seduzida e depois praticar algo que seria vergonhoso à família? Aqui, a primeira coisa que o texto destaca é que a violência ela pode ser naturalizada como um passatempo. Ele diz assim, só para passar tempo. Sabe o que significa? É a pessoa que comete violência e diz, não, mas veja, eu não sou violento. Eu fiz isso aqui só como uma oportunidade. Não é que eu seja mal. E isso aqui é o primeiro indício de que você está sendo seduzido. Quando você conversa com essas pessoas que cometeram esses crimes, eles dizem isso. Não, mãe, eu matei, mas a senhora sabe que eu não sou assim, eu não faria isso de novo. Como aquele marido que agride a esposa, né? Não, eu bati nela, mas foi só uma vez, eu nunca mais nem levantaria a mão. Então, o primeiro passo é tornar a violência algo natural e um passatempo. Não, eu não faria novamente, foi só circunstancial. Depois dessa naturalização da violência, é identificado como alternativa o segundo passo aqui, que é exatamente encontrar uma circunstância que possa lhe oferecer ganhos fáceis. E aqui no caso específico, a circunstância é contra um inocente. Bom, eu preciso de ganhos fáceis. Como é que eu vou ter ganhos fáceis? Vamos procurar um inocente. Mas essa pessoa, ela não fez nada para merecer essa violência. Ah, mas ela não fez nada, mas serão os recursos dela que vão providenciar o dinheiro que eu preciso para ter uma vida mais tranquila, né? Você consegue perceber que essa noção de procurar ganhos fáceis na violência, e aqui na violência contra o outro, começa a ser legitimado? Porque eu falei agora há pouco, nessa fase da vida, esse protagonismo juvenil tem de fazer parecer que as coisas são plausíveis, né? Há uma certa sabedoria. Ah, não, mas a pessoa tem seguro, ela tem muito dinheiro, ela nem vai sentir se a gente roubar um pouco, se a gente pegar um pouco. Ele é um inocente, mas eu preciso sobreviver, então se eu tirar de alguém para o meu bem-estar, não tem problema algum. Então ele acha justificável fazer o mal contra o próximo, roubar, clonar o seu cartão, aplicar um golpe. A terceira etapa é a violência contra o inocente. A terceira etapa é o resultado da violência contra o inocente. O versículo 13 diz: encontraremos todo tipo de riqueza e encheremos nossa casa com tudo que roubamos. Aqui está então a terceira etapa. Nesse momento, o filho ingênuo se vê seduzido. Porque ele tem certeza que ele não é mau. Ele está apenas encurtando caminhos. Ele está cometendo uma violência agora para poder ter uma vida tranquila depois. A sua sabedoria limitada faz achar que, ao invés de trabalhar arduamente agora, ele pode facilmente adquirir uma riqueza. E é isso que o convence. Eu não sou mau, eu não sou violento, eu não sou agressivo, eu não sou enganador. Os outros são. O que eu fiz é circunstancial apenas para dar qualidade de vida para mim, para os meus filhos, para mim não precisar me submeter a um trabalho explorador. Então perceba que essa naturalização faz parecer que essa ação ruim é pontual. Todo o restante da minha vida eu sou uma pessoa amável. Minha mãe sabe disso. Aqui eu estou talvez descrevendo o que o provérbio está dizendo e você provavelmente está se lembrando de alguém que cometeu um crime, que fez uma infração e que disse isso. Mãe, a senhora sabe que eu não sou assim, mãe. Foi circunstancial. Esse comentário sintetiza isso pra gente. O vício é um monstro de aspecto tão horrendo que basta vê-lo para odiá-lo. Mas visto com frequência, aquele rosto se torna familiar. Primeiro o suportamos, depois o lamentamos, por fim o abraçamos. Significativo isso, né? A violência, que inicialmente foi vista como terrível, por fim se torna justificável.
Claro que essa descrição que a gente está lendo aqui de Provérbios é uma descrição negativa, né? Provavelmente a pessoa que está seduzindo o outro para cometer um crime, ela não diz isso. Olha, nós vamos destruir um inocente, nós vamos tirar dinheiro de um aposentado, nós vamos enganar um trabalho. Ele não diz isso. Essa abordagem negativa está sendo apresentada assim porque ela está sendo apresentada pelo pai. O pai que intencionalmente tenta descrever a maneira como o filho vai ser seduzido por palavras doces e enganadoras. Essa oportunidade de dinheiro fácil por meio da violência contra o próximo pode de fato soar como sedutora para os jovens. Mas o filho deve ver isso como um crime elaborado de maneira fria e brutal contra um indefeso. Essa descrição do pai que é a descrição apropriada. Não é apenas tirar de alguém que tem muito dinheiro, é roubar um idoso. Isso é brutal. É cometer uma violência contra um indefeso. Isso não pode ser romantizado. Aqui a linguagem do provérbio é como se ele fosse um animal que, para saciar a sua fome, está disposto, se necessário, devorar uma vítima indefesa. Essa descrição do pai ela é precisa. Porque nesse momento fica evidente para a gente que esta sedução para a vida do crime e da violência é um padrão de vida. O perverso tem um padrão de vida que faz parecer ser apenas uma violência circunstancial. Não, veja, nós não somos maus, nós estamos fazendo isso apenas uma vez. Mas quando a gente olha o esquema elaborado que ele está estruturando aqui, identificar uma vítima indefesa, ver a condição financeira dela para roubá-la, a gente percebe que ele tem um esquema bem elaborado. Essas pessoas são especializadas em cometer violência contra inocentes. Esses perversos camuflam esta violência prometendo ganhos iguais para todos. Isso fica aqui no finalzinho. Olha, venha, junte-se a nós. Dividiremos igualmente os despojos. O que a gente percebe aqui? É uma quadrilha. E esse jovem ingênuo, ele acha que isso não vai ser violência. Porque no final a sua casa vai estar cheia de riqueza. Isso foi circunstancial. Eu não estou sendo vítima. Eu estou só facilitando minha vida. Por isso que ele é chamado de ingênuo. Porque aquilo que ele está tentando romantizar não deveria ser romantizado. Depois de explicar esse esquema perverso para tentar seduzi-lo a conseguir um dinheiro fácil, vem então o conselho do pai. O pai diz: meu filho, não vá com eles. Afaste-se de seus caminhos. Eles correm para fazer o mal, apressam-se em derramar sangue. Se um pássaro vê alguém montar armadilha, sabe que não deve se aproximar. Eles, porém, armam emboscadas para si mesmo. Tentam acabar com a própria vida. Nesse momento, fica evidente aquilo que o pai está tentando fazer com seus conselhos. Ele quer mostrar para este jovem ingênuo que os perversos não estão propondo ganhos fáceis. O que os perversos estão fazendo, na verdade, é construindo uma armadilha para destruí-lo. Seguir por este caminho será trágico. Depois de você executar violência contra um inocente, ele vai colher aquilo que ele praticou. Porque essas pessoas com quem ele acabou se aliando, prometendo ganhos fáceis, são descritos da seguinte maneira: eles correm para fazer o mal. Eles apressam-se em derramar sangue. Aqui, ó. Correm para fazer o mal. Apressam-se em derramar sangue. Por isso que o filho é orientado a não ir com eles e se afastar do caminho deles. Há pessoas que cometem violência como um estilo de vida. Eles querem ter ganhos fáceis e estão dispostos a cometer violência contra o outro, indefeso e inocente. Pensando nesses ganhos fáceis, eles são impiedosos. Por isso que o pai conclui dizendo: esse é o destino de todo ganancioso. Qual é o destino de todo ganancioso? A sua própria cobiça o destrói. Lembra que o perverso prometeu
depois de roubar a casa, ele iria distribuir os ganhos de maneira proporcional? Todos receberiam a mesma quantia? Bom, o alerta do pai é: isso não vai acontecer. Os gananciosos serão destruídos pela sua cobiça. Pessoas envolvidas com a violência por causa da ganância não vão dividir igualmente os ganhos. Você entrou numa pirâmide, você entrou numa quadrilha que aplica golpes contra idosos, cartões de crédito, achando que iria se beneficiar e não foi. Porque a ganância causa a sua própria destruição. Se aquela pessoa cometeu um mal contra um inocente e indefeso, por que não cometeria contra o ganancioso? Não existe caminho fácil para o enriquecimento. A mesma ganância que levou a pessoa para este caminho de cometer violência contra o inocente se voltará contra ele para de sua própria destruição. Quando ele menos esperar, a vítima da violência será ele mesmo. Ele vai colher aquilo que ele mesmo plantou. Por isso que a palavra do pai é para que o filho não seja enganado, meu filho não seja ingênuo. Não existem ganhos fáceis. É melhor seguir pelo caminho do seu pai, da sua mãe. Pessoas honráveis e morais, que trabalharam honestamente e que produziram riqueza a partir do trabalho perseverante e paciente. É melhor se vestir com a roupa de honra, que você não sente vergonha de dizer qual foi a fonte do lucro, que você não se envergonha de dizer de onde veio o seu dinheiro, do que seguir por um caminho onde você não pode contar para as pessoas que você cometeu violência contra o próximo, que você enganou, que você matou, que você foi como um animal selvagem. Você encheu a barriga com a morte das vítimas. Depois de explicar o texto, eu queria então fazer algumas aplicações. Como que esse texto nos desafia hoje? Primeira aplicação. Sem instrução familiar, o jovem tende a escolher o caminho fácil da perversidade. Veja, aqui em Provérbios, o caminho fácil é aquele que promete entregar facilmente dinheiro e prazeres sexuais. São os dois aspectos que mais chamam a atenção dos jovens e que vai ser apontado aqui em Provérbios como problemas significativos para seduzi-lo. Como o jovem tende a confiar na sua própria sabedoria, seguir por esses caminhos às vezes parece até natural, né? Ele é muito ingênuo. Ele de fato acredita que é possível enriquecer facilmente ou encontrar prazeres sexuais de maneira fácil. É nesse contexto que a instrução do pai e da mãe pode adverti-lo sobre as consequências dessa decisão. O jovem precisa ponderar que as suas decisões têm consequência. Todas as suas decisões. Ele não pode viver como irresponsável. E por isso que estou dizendo, sem instrução familiar, você não consegue avaliar as consequências dos seus atos. E veja, não há caminho fácil, nem para a riqueza e nem para o prazer sexual. Se você quer prazer sexual, você precisa investir num casamento. Não há um caminho fácil para isso. Se você quer riqueza, você precisa investir no trabalho. Também não há um caminho fácil para isso. Mas o sábio se veste com honra porque se orgulha de ter conseguido isso a partir de esforço e dedicação. Ele não seguiu por atalhos que o conduziu de maneira vergonhosa, envergonhando a sua família, tornando ele um perverso e pior, conduzindo ele à destruição. Por isso que o jovem precisa escolher o caminho sábio. Mas se não há instrução familiar, isso não vai acontecer. E aqui eu acho que você precisa dar uma olhada na aplicação da nossa segunda aula. Na segunda aula eu lembro que eu falo sobre isso, né? Às vezes os pais não souberam disciplinar os filhos e eles acabaram criando traumas para si mesmos e decidiram que não vão disciplinar os seus. Eu fui mal disciplinado, então não vou disciplinar os meus. Eu conheço de fato uma porção de pessoas que tomaram essa decisão. Eu nunca vou disciplinar os meus filhos. Lembre-se, a disciplina não é para você. A instrução e a disciplina é para o filho.
Se ele não tiver isso como uma âncora em sua vida, ele vai acabar tomando um caminho mau. Ele vai acabar escolhendo o caminho fácil da perversidade. A disciplina e a instrução servem ao filho, não a você. Não permita que o seu filho cresça sem uma referência familiar sadia. Segunda aplicação. Toda criança precisa de instrução e disciplina. Veja, a instrução e a disciplina precisam ser administradas juntos. O pai e a mãe administram juntos. A criança precisa ser instruída. E, quando necessária, ela é disciplinada. Porque ela não observou a instrução do pai e da mãe, então foi disciplinada, porque desprezou. A disciplina serve para orientar, preste atenção naquilo que foi ensinado. Surgiram muitos problemas quando pais decidirem se omitir dessa responsabilidade. Muitos problemas. Porque na falta da instrução e da disciplina, o filho acaba sendo atraído para seguir por caminho dos perversos. E isso aqui é problemático. Quando o filho acha bonito a perversidade do mundo. Porque ele não teve uma instrução e uma disciplina familiar. Lembre-se disso. A disciplina e a instrução servem ao bem do seu filho. E toda criança precisa disso. Se você não der, ele vai encontrar a vida fácil e os seus caminhos fáceis da perversidade. E a perversidade sempre tem caminhos fáceis, justificáveis por meio da sabedoria rasa da juventude. No final, é destruição que vai trazer a sua própria vida. Por isso que quando chega diante dele a oportunidade de abraçar o mal, é a instrução e a disciplina familiar que lembra ele, opa, isso não é sobre o que eu sou. Essas práticas não representam a minha identidade familiar. Eu nunca vi o meu pai e a minha mãe fazerem isso. Isso não se parece comigo. Terceira aplicação. Cristãos precisam preparar seus filhos para que estejam psicologicamente prontos para resistir à tentação do dinheiro fácil. Em algum momento da vida, o jovem precisa tomar a decisão sobre qual será a sua identidade. Em algum momento da vida, ele vai ter que escolher entre o caminho da sabedoria ou se aventurar pelo caminho da perversidade. É importante eu frisar isso, porque todo cristão precisa preparar o seu filho para que ele lide de maneira pessoal com este momento. Chega um momento que o seu filho está em transição e ele vai ter que escolher. Eu vou honrar a memória da minha família, seguindo a instrução e a disciplina do meu pai e de minha mãe. Eu vou desprezar o ensino da minha família, seguindo o caminho da perversidade. Você tem que preparar o seu filho para este momento que ele vai ter que lidar. E veja, ele não vai ficar preparado se você colocar ele dentro de uma bolha de proteção. Não, lá em casa o meu filho não entra em contato com nada, não tem celular, não tem televisão, é só hino da harpa, é só leitura bíblica, é só isso. O menino é crente em casa o dia inteiro. E quando ele vai para a escola? E aqui eu preciso falar como um professor que trabalha em escola pública. Os cristãos mais despreparados são aqueles que vivem em bolha dentro de casa. Porque quando chega na escola, ele não sabe lidar com as questões de homoafetividade. Quando chega na escola, ele não sabe lidar com as questões de entorpecentes. Quando chega na escola, ele não sabe lidar com as questões das pressões emocionais. Quando chega na escola, ele não sabe lidar com a convivência com pessoas diferentes. E aí ele se vê destruído, porque a sua bolha de proteção não protegeu no mundo real. Se você quer preparar o seu filho, prepare ele para o mundo real. Ele um dia terá que se encontrar com a perversidade do mundo e rejeitar intencionalmente a perversidade do mundo. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso. Quando vocês orarem, digam, não nos deixe cair em tentação. A realidade do mal está no mundo. Não tem como você proteger o seu filho. Um dia você não estará lá. Então você precisa prepará-lo por meio da instrução e da disciplina. Não é proibindo o seu filho de fazer coisas aleatórias que você vai preparar. Eu vou ensinar para o meu filho só coisas do céu. E as coisas daqui da terra? Como é que ele vai saber? Não, eu não quero nem saber de ensinar questões de sexualidade. Se você não vai ensinar, outras pessoas vão.
Se você não vai ensinar sobre drogas, outras pessoas vão. Se você não vai ensinar sobre questões de espiritualidade e fé, outras pessoas vão. E é chocante isso dentro de sala de aula. Porque os filhos de cristãos, dentro da escola, eles dizem que são do candomblé. Dentro da escola, eles têm uma outra sexualidade assumida diferente daquela que deveria ter. Dentro da escola, eles usam entorpecentes. E é um negócio assim que você fala, mas o que aconteceu aqui, pai? Eu lembro, você não é filho do fulano? Ah, eu sou filho do fulano, mas é isso. Sim, cadê a bolha de proteção? Não resolveu? Não resolveu. É vergonhoso ver um filho de um cristão não conseguindo lidar de maneira apropriada com a realidade do mundo. Você precisa preparar o seu filho psicologicamente para resistir a essa tentação que o mundo oferece das coisas fáceis. Um dia ele vai ter que decidir quem ele vai ser. Essa é uma decisão dele. Mas nós, como pai, nós, como mãe, temos a responsabilidade de prepará-lo para este momento. Quarta aplicação. Pessoas perversas tendem a naturalizar a violência contra o inocente. Eu tenho 16 anos como pastor de igreja e eu já tive a oportunidade de ser pastor em 3 bairros de periferia com índices de violência muito alto. E nesses lugares, como pastor de uma igreja, eu tive a oportunidade de conversar e evangelizar criminosos e pessoas mais diversas da sociedade. Pessoas que relatavam homicídio, roubo, todo tipo de crime envolvido com todo tipo de esquema. Ações assim que para eles eram vistas como espontânea. Para eles não havia outra maneira de agir. Ou eu matava ou morria, ou eu roubava ou era roubado. Ou eu enganava, outra pessoa enganaria. Sabe o que é pior de tudo? É que à medida que a violência se torna cotidiana, ela passa a ser naturalizada pelos moradores. Eles passam a falar sobre morte, sobre roubo, como se fossem assim coisas normais, né? Ninguém se espanta de uma casa ser invadida e roubada. Ah não, aqui na rua todo mundo já teve a casa invadida e roubada. Ninguém se espanta de um assalto à mão armada. Ninguém se espanta mais de um homicídio na porta de casa. São coisas que espantam pessoas de outro lugar, porque ali a violência foi naturalizada. Aliado a isso, há uma outra situação que torna ainda pior estes cenários, que é a precarização do trabalho. Nesses lugares de periferia, você tem famílias desestruturadas, filhos que não deram a devida atenção à educação. Eu já fui professor de escola de periferia. É dificílimo ser professor nesses ambientes, porque os filhos não estão muito interessados com a educação, porque não é uma questão de casa. A maioria deles está ali porque são obrigados, eles estão muito mais preocupados em fazer dancinhas, eles estão muito mais preocupados em fazer relacionamentos e marcar eventos com álcool, essas coisas, do que estudar. Aí quando sai da educação básica, essas pessoas não estão prontas para ganhar dinheiro de maneira honesta. Porque eles não se prepararam para o mundo. E eles encontram oportunidade de trabalho que é precário. Olha, você vai na periferia, sabe que é uma coisa normal? Balconista receber R$ 500. É normal. Você vai na padaria, contrata esse balconista. É quase assim, todas as padarias de periferia têm. É quando você entra lá, mas por que está contratando sempre o balconista? A gente paga R$ 500, é meio período. Você entra 6, sai meio-dia, ou você entra meio-dia e sai 6, ou você entra 6 e sai 10. É meio período só e R$ 500 segunda a sexta. Nossa, mas é pouco demais. Se você não quiser, não tem problema, outra pessoa quer. O trabalho é precarizado e como consequência a isso, surge o trabalho criminoso, que é a oportunidade do dinheiro fácil. Eu trabalhei com meu tio enchendo laje, foi 1.500, cara. Tô fora. Nossa, eu trabalhei na padaria, R$ 500. Nossa, aqui tô fora. E aqui, quanto é que vocês estão pagando? Não, aqui a gente paga 4.500. Só vai ficar em pé aqui entregando mercadoria. Eu vi essa cena numa dessas periferias.
nas ruas, todas as esquinas das ruas tinham pessoas entregando entorpecentes, né? E a polícia fez uma ação policial e prendeu todo mundo. No outro dia, todas as vagas estavam repostas por novos trabalhadores. Por isso que prender a pessoa que fica ali não resolve o problema. Porque com o trabalho precarizado, as pessoas acabam encontrando ali uma maneira fácil de viver. E como um pastor, um professor, eu percebo isso assim de maneira muito evidente. Acaba que a violência se torna naturalizada dentro desses contextos e começa a parecer que não tem alternativa. Cara, você quer ganhar dinheiro fácil? Aqui a gente vai te ensinar como. Não se preocupe com a vítima, você não é mal, é circunstancial. É só para você viver melhor. E nós passamos a tratar assim o dinheiro fácil. Pessoas perversas tendem a naturalizar a violência contra o inocente. Quinta aplicação. A sociedade se tornará mais pacífica quando famílias contraporem a violência por meio do ensino e disciplina. Na juventude, este desejo por estabilidade financeira acaba tornando a ganância uma tentação assim muito evidente. Os jovens querem luxar, comprar roupa, viver assim sem trabalhar. É comum encontrar jovens que acham que o trabalho não deveria fazer parte da vida humana. E aí, eles olham esses esquemas de dinheiro fácil como alternativas plausíveis, né? Jogos de azar, enganar pessoas com golpes, furto, se envolver com esquemas de entorpecentes, porque eles estão olhando esses ganhos fáceis como sendo assim, a única possibilidade de viver, não tem outra. Isso é importante para nós. Nós precisamos mostrar que uma sociedade melhor se faz a partir de uma estrutura familiar que mostra outras alternativas para a vida. Por isso que eu costumo sempre mostrar para os meus alunos casos bem-sucedidos de pessoas que viveram na periferia e que escolheram outra vida. Eu não quis a violência, eu não quis o engano, eu não quis o roubo, a morte, o homicídio. Eu escolhi um trabalho honesto. E isso é maravilhoso, porque isso se torna um colar de honra. Se nós queremos tornar a sociedade melhor, mais pacífica, nós precisamos pensar em estruturas familiares que ofereçam contraponto à violência. Meu filho, o trabalho honesto, ele é muito mais vantajoso do que a destruição da cobiça. Quando famílias não fazem esta ponte de ligação, não haverá alternativas plausíveis. Por isso que a igreja deve investir tanto em família. Porque a partir dessas transformações domésticas, nós veremos uma transformação na própria sociedade. Para encerrar, eu queria avaliar o aprendizado. Eu faço a pergunta e você tenta me responder com uma palavra. Se precisar, você pode apertar pause e pensar numa resposta. Vamos tentar então? Primeira questão. Os 12 discursos presentes em Provérbios capítulo 1 até Provérbios capítulo 9, 18 são dirigidos aos filhos na fase da adolescência. Esses filhos aqui são chamados de ingênuos ou, como são chamados estes filhos? Ingênuos ou jovens, exatamente. Quando ele fala o meu filho, ele está se referindo a este jovem que tende a ser um ingênuo, né? Em muitos casos. A segunda questão. Na batalha para influenciar o jovem, compete ao pai a responsabilidade pela correção e à mãe a responsabilidade por isso. Veja que nós estamos falando de uma estrutura com responsabilidades para a família inteira. A responsabilidade do pai é a correção, a responsabilidade da mãe é instrução. Muito bem, é isso aí. Terceira questão. Assim é identificada as pessoas que tentam seduzir o jovem
a buscar ganhos fáceis. Como é identificado aqui em Provérbios, essa pessoa que quer seduzi-lo a ganhar dinheiro fácil é o pecador, né? São os pecadores que querem seduzi-lo. Quarto, os perversos enxergam na violência contra o indefeso a possibilidade de obterem ganhos fáceis. Essa palavra é usada para identificar esta motivação. Qual é a palavra usada para motivar a pessoa a pensar nesses ganhos fáceis por meio da violência? Ganância, exatamente. Quinta e última questão. Palavra usada para indicar o destino final daqueles que se moveram pela cobiça para buscar ganhos fáceis. A palavra é... Qual que é o destino? Destruição, não é mesmo? Aqui estão então as 5 palavras: jovens, instrução, pecadores, ganância, destruição. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um link para fazer este caça-palavras. Eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante a você, se Deus permitir. Semana que vem nós nos encontramos aqui para o nosso próximo estudo. Até lá então.